Presta atenção, irmão. Glória a Deus. Eu espero não atrapalhar esse ambiente que foi gestado aqui nessa noite. Amém? Interessante, queridos, para nós é um grande desafio trabalhar com um tema, né? Porque são 3 dias que vocês vão ter que tolerar, nós falando o mesmo versículo. Eu na igreja eu chamo isso de secação. E são 3 dias de secarmos o texto. Jeremias, capítulo 18, um versículo já bem pregado na igreja, né? Mas quantos creem que Deus tem algo novo a falar no nosso coração essa noite? Parabéns para você nessa data querida, 8 anos, né? Como é bom, queridos, a gente não é ficar velho, mas como é bom fazer parte da história, né? E nós fomos um dos incentivadores dessa obra. Cremos, acreditamos, oramos pelo ministério do pastor Ricardo, pastora Cida. Sempre eu falei com eles, né, do potencial que eles tinham. Nós vivemos um tempo em Braslândia que ouvimos algumas palavras proféticas e elas foram se desenrolando a cada dia e nós não entendíamos no começo, mas a primeira palavra nós sabemos: Braslândia é um celeiro de líderes. Só deu glória a Deus quem viveu lá. Você que não viveu, você não tem nem obrigação de dar medo, não. Mas nós vivemos essa história lá. A palavra era que de lá sairiam líderes para todos os lugares. Só que uma coisa é ouvir essa palavra, outra coisa é viver essa palavra. Nós estamos vivendo, né? Quando nós vivemos na prática, muitas vezes deixa saudades, um saudosismo, né? Nos apegamos a algumas coisas, nos apegamos a algumas pessoas, nos apegamos a alguns sistemas, mas Deus fala: vocês precisam ir, vocês precisam romper, né? Eu sentia isso muito forte e assim, uma coisa é certa, irmão. Vou largar minha garrafinha de lado aqui agora, fui humilhado. Eu senti muito forte isso e talvez um dia, presta atenção que eu vou te falar, presta atenção, rapaz. Um dia nós vamos entender na íntegra o que Deus está fazendo. Hoje, a maturidade vai nos dando o direito e a sabedoria para viver momentos e processos, sem nos perdermos no propósito, sem nos perdermos de Deus. Talvez nós vivemos uma lacuna do grande macro que o Senhor tem, o Brasil, através de nossas vidas. É como se Ele dissesse: não, você faz parte, mas você não é tudo, você não é o todo, só vai, e nós só vamos, irmãos, em nome de Jesus. Então 8 anos, viu, Ricardo, é vitória, irmão. Podemos afirmar que até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque uma coisa é certa, nós já vimos muitas coisas começando e acabando. E essa obra aqui, isso aqui não é um CNPJ, não, de empresa, não, que você precisa fazer um curso, contratar pessoas especialistas e vai dar tudo certo. Deixa eu te falar uma coisa: se a mão do Senhor, irmão, não tiver, não prevalece. Eu fico com a palavra do sábio Gamaliel, que disse: muitos já se levantaram nesse nome, se não for de Deus, se apaga como uma fumaça, mas se for de Deus, persevera. Amém, queridos? Que você possa, você que faz parte de tudo isso, dessa história, entender isso e acelerar o processo daquilo que Deus quer. Eu sei que Deus tem muito mais desse lugar, muito mais desse lugar. Amém, queridos? Amém?
para não perder o costume, Jeremias, capítulo 18. Prometo ser breve nessa noite, estou com fome. 18, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Esse como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Até aqui, meu irmão. Jeremias profetizou em média de 40 anos. Foi interessante porque esse período, justamente, para nós entendermos o contexto histórico, eu sei que todos vocês são grandes teólogos, mas era um período que eles ainda estavam em Jerusalém. Então ele profetizou tanto em Jerusalém, nesses 40 anos, como no cativeiro da Babilônia. Ele teve essa oportunidade aqui ímpar, né? E eu vejo assim, irmãos, eu já preguei algumas vezes sobre a história e a vida de Jeremias, o que me encanta dele, como começa tudo. Deus olhou para Jeremias, e se você for pegar no capítulo 1, vai falar assim, palavras proféticas falando sobre ele: olha, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, você é um escolhido. Então, palavras que liberaram sobre ele, sabe, assim, talvez me desse até uma certa empolgação. Mas quando Deus termina de falar, fala assim: Deus, eu sou uma criança, eu não sei falar. O que é que diz? Eu até anotei aqui, irmão, versículo 1. Eu sou uma criança e nem sei falar. Aí o versículo 9, o que é que Deus faz? E estendeu o Senhor a mão e tocou na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Presta atenção no que eu vou te falar, cara. Esse comportamento de Jeremias, se você não pegar no espírito, você vai imaginar que ele seja uma pessoa que está fugindo do seu chamado. Mas ele não, irmão, ele tinha temor e tremor em ser um profeta de Deus. Talvez hoje falte muito isso em nós. Nós subimos em púlpitos, cantamos, pregamos e não temos temor do Senhor. Temor na palavra que Deus está colocando nos nossos lábios para liberar a responsabilidade que é você ser fiel à palavra de Deus, sem roubar a glória e sem botar a tua direção numa direção que é totalmente dele. Então quando Jeremias fala: eu sou uma criança, isso atraiu Deus. Aí ele falou assim: é você que eu quero. Porque eu preciso de uma criança. Uma criança que vai fazer justamente o que eu direcionar com que ela faça. Ela vai falar exatamente o que eu falar. Ela vai me obedecer, porque ela não é altiva, não é autoconfiante, não é soberba, mas na sua ingenuidade, na sua dependência de mim, o Pai, eu vou te usar, criança. E Deus toca nos lábios dele e fala assim: ó, fica tranquilo, você não vai falar nada de você, você só vai repetir o que eu vou te falar. Sabe, irmãos, Jeremias foi esse homem que foi fiel a essa palavra. E nesse capítulo 18, eu vejo aqui Deus, ele convidando Jeremias a um passeio profético. Jeremias está num lugar, Deus chama ele: vamos ali, dar uma passeada na casa do oleiro, um passeio profético numa visão que ele deixa claro que aquele povo precisava, o povo que ainda estava em Israel, que talvez se tivesse ouvido o profeta, nunca precisaria daquele cativeiro babilônico. Então essa visão profética, ele fala assim: olha, eu estou num ambiente que o povo está corrompido, está em pecado, em idolatria, só atrocidades, só afastamento de Deus. Mas se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, a palavra que Deus estava liberando era essa. Falou assim: eu tenho o poder, tenho a capacidade e vou fazer tudo de novo na vida deles. Eu refaço tudo que quebrou, mas eu preciso de um posicionamento
desse povo. Talvez o recado de Jeremias não era um recado tão simples, irmão, de dar, né? Pastor Alvino pregou ontem aqui. Eu falei, pastor Ricardo, manda a palavra para mim não ficar repetindo muitas coisas. Aí o pastor mandou agorinha para mim. Ou seja, se você ouvir alguma coisa parecida, irmão, entendeu? Eu quero que você pense no seu coração assim: Deus está querendo falar alguma coisa comigo. Não é possível. No capítulo 1, a palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo, versículo 2: levanta-te, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus, engraçado que Deus já estava falando com ele, irmão. A gente precisa entender que, sabe, nesses dias Deus não quer só falar, mas Deus quer nos dar experiências. É diferente você sentar nessa cadeira e ouvir. É diferente de você ouvir falar a história de alguém, quando Deus fala assim com você: ei, Jeremias, se levanta, que eu quero que você venha comigo num lugar que eu quero te falar algo. Mas não era só falar, ele ia ver, era uma experiência diferente, irmão. Quantos querem ter uma experiência diferente com Deus esses dias? Então é o óbvio que você tem que fazer, né? Ele diz, primeiro, levanta. Então, para vivermos uma experiência, precisamos deixar a nossa zona de conforto. Talvez isso já foi falado, então é isso que eu te digo, meu servo: levanta! Talvez você precise ouvir isso, porque sentado, irmão, ouvindo YouTube, ouvindo pregações, e o tempo passar, você está reparando, irmão, que o tempo, como diz o irmão Cazuza, não para. Não para não, irmão. E é rápido. Passou o ano, 2025 acabou, irmão. 2025 acabou. Lembra de janeiro, tudo que você prometeu para você: eu vou emagrecer, eu vou ler livro, vou fazer curso, vou fazer não sei o quê, vou fazer exercício físico, vou fazer. Já acabou, irmão. Já pode pegar esses projetos e botar para 2026. Então levanta, cara, desperta do que dormes. Sabe, se você for olhar, Jesus, ele sempre fala, eu achei interessante, eu peguei aqui, o que é o modelo que eu peguei? É Cristo, irmão. Ele chegava naqueles discípulos, falava assim: olha, gente, eu preciso de 12 homens para me formar, porque eu tenho uma grande obra para realizar, e eu só tenho um prazo de 3 anos, e uma faculdade de 3 anos, né? Só hoje que nós temos online de 2 anos, mas naquela época não tinha. Então o que seria lógico, seria Jesus convidar aqueles homens para sentar numa sala e dar um intensivão para eles, uma imersão de comunicação, de teologia, de informações. Mas Deus falava, olha a teologia de Jesus assim, ó: quer me seguir? Então levanta e me segue, irmão. E vamos. Sabe, queridos, olha, o que eu notei aqui? Então não se trata de um aprendizado de sala de aula, mas de uma experiência de vida. Porque é assim que Deus quer trabalhar. Foi assim que Deus fez com Jeremias. Profetas que se destacam, homens de Deus e mulheres que se destacam, Deus faz isso. Deus vai te levar em lugares que Ele não leva ninguém, leva você, pela sua disponibilidade, pela sua boa vontade, pela sua disposição em obedecer a sua voz, pela sua não preguiça, mas coragem de fazer o que tem que ser feito. E segundo, diz, irmão, aqui eu já encerro já: desce, né? Eu não sei se o pastor Alvino falou isso ontem, também não estou nem entendendo mais não, irmão. Presta atenção nisso aqui, cara. Você nunca vai ver as mãos do Senhor se antes você não ver os seus pés. É um processo, irmão. Você está na agonia, esperando uma bênção de Deus. Quem está esperando uma bênção de Deus aí, irmão? Amém? Corre para os pés. A bênção está na mão, mas o processo é lógico. O processo, irmão, está aqui. Hoje, é isso que eu te digo, meu servo: corre para os pés do Senhor, que as mãos dele vão te alcançar.
O texto diz que eles chegaram ali no versículo 3, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então eu aprendo, irmão, que o oleiro, ele está sempre trabalhando, independentemente das nossas respostas. Nem sempre a gente responde sim, vamos, bora, desço, subo, levanto, desço também, vou para casa do oleiro. Mas o oleiro está lá. Deus está trabalhando. Amém, queridos? Deus está trabalhando. Eu quero falar nessa noite com vocês sobre o processo para se fazer um vaso. Pastor, alguém já falou isso aqui já, eu também já sei já. Então eu estou falando, eu não sei o que você vai se transformar aqui, irmão. Num vaso ou no oleiro, mas você vai se tornar um especialista nesses dias. Porque ainda tem amanhã de manhã e amanhã à noite ainda. Amém? Vamos lá. Primeiro ponto. Número 1, anota aí. Anota aí. Não, pastor, tem a cabeça boa, não precisa anotar, não, eu estou sabendo, irmão. Lá na igreja lá, eu estou exigindo agora, irmão, a Bíblia de papel, porque tá. Quem tem Bíblia de papel? Levanta a Bíblia, levanta a sua Bíblia, levanta aí, irmão, para me animar mais aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quem não tem Bíblia de papel agora aqui, levanta a mão. Quem não tem porque está precisando de uma Bíblia? Não tem, pastor, não tem Bíblia. Se o senhor quiser me dar uma Bíblia, eu recebo, porque eu não tenho Bíblia. Quem não tem? Levanta a mão. De onde são essas ovelhas aí? A Cleide vai dar uma Bíblia para ela lá, viu, Cleide? A minha pergunta é, cadê sua Bíblia, irmão? Nós perdemos o hábito, estamos perdendo o hábito. O aplicativo, eu estou dando essa ideia lá na igreja porque eu passei por isso, irmão. Também tem aplicativo, glória a Deus, aleluia, pelos aplicativos, pela tecnologia. Mas só que o aplicativo tem Instagram, tem WhatsApp, tem Facebook. Então você está aqui lendo a Bíblia concentrado. Aí vem uma mensagem, aí você fala assim: não vou olhar, não vou olhar, eu não vou olhar, não vou olhar, não, não vou olhar, não. Aí vem 2 mensagens, 3 mensagens, não vou olhar, não, não vou olhar, não. Não você olha, irmão. Olha ou não olha? Olha, você olha na primeira. Eu fui generoso que ficar falando isso aqui para encher sua bola. Então não é uma boa, irmão. Você vai ler a Bíblia, nós estamos lendo a Bíblia todinha na igreja lá. Estou finalizando. Toda a comunidade do amor está lendo a Bíblia toda. Isso é uma palavra profética, né? Mas nós, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz, e as minhas ovelhas escutam a minha voz. Nós estamos lendo a Bíblia. Mas assim, eu faço questão de ler, irmão, minha Bíblia física mesmo, porque eu não consigo ficar muito nessas tecnologias para mim riscar. Eu gosto de riscar, eu gosto de marcar. Não sei como é que você é, cada um é de um jeito, sabe, irmão? Mas não se perca nisso não, cara. Deixa para o momento mesmo, né, que você está ali, foi pego de surpresa. Aí, né? Número 1, o oleiro escolhe o barro. Existem mais de 200 tipos de argila. Pastor, sou oleiro, sou especialista. Não, mas eu fui no Google e olhei isso aí. Mas somente 8 têm a capacidade de se transformar em um vaso. Então um bom oleiro, ele não vai chegando pegando qualquer barro não, irmão. Ele vai lá, não, isso aqui não vai dar nada. Ou se desse para a gente fazer isso. Então o primeiro processo, ele escolhe o barro. Então existem vários tipos de argila, mas nem todas podem se transformar num vaso. Agora preste atenção no que eu vou te falar. A sua existência não é uma coincidência, é uma escolha de Deus. Sabe, irmão, desde o ventre eu te escolhi, eu te chamei. Pare de pensar negativo. Você está pensando quem não foi escolhido. Pastor, na minha cabeça seria quem mais que o irmão? Olha para você, a palavra que é para você. Assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu. Apesar de mim, uma tranqueira dessa, estava naquela argila, jogada naquele meio do mato, como dizia minha mãe, no monturo. Mas o Senhor nos encontrou e falou assim: eu te escolhi. Amém, queridos?
Então Deus nos criou do pó da terra, né? Então eu sei que vocês já ouviram isso aqui também. E o pó, eu ia até trazer, irmão, não deu para me trazer, mas eu ia botar num saci, não sei porque que eu não trouxe, foi o capeta que me coisou. Porque eu ia botar um pouquinho de terra num saquinho, para você ver a diferença, né? Porque a terra de um saquinho e um vasinho desse aqui é a mesma coisa. Só que um passou pelo processo e o outro não. E quando Deus nos formou, Ele formou na mesma matéria-prima que é o pó. Você for olhar lá em Gênesis, lá, entendeu? Só que tem um problema, irmão. Ele nos escolheu sem valor, né? Porque a gente vê o pó, mas o oleiro visualiza o vaso. Olha o que é que diz em João capítulo 15, versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Fala para a pessoa que está do seu lado, e você é um escolhido de Deus. Mesmo que ela não está acreditando, mas você está profetizando, você está sendo Jeremias agora, você é um escolhido de Deus. Número 2. O barro precisa ser amassado pelo oleiro. E nesse processo é interessante isso aqui, presta atenção, irmão, que eu vou estudar também. Eu gosto de estudar. O oleiro não permite que ninguém amasse o seu barro, porque faz parte, sabe, a qualidade do. Deixa eu tirar isso aqui antes que eu quero. A qualidade do vaso depende do amassar, né? Então, como se ele dissesse para nós: esse que eu te digo, meu servo, eu te escolhi e agora eu te amasso. Porque é o oleiro que amassa, né, irmão? Vai sair o quê? Toda impureza, né, raízes, né? Essas impurezas, elas precisam sair antes de você ser um vaso. Amém, queridos? Porque uma coisa é certa, você vai ser um vaso nas mãos do Senhor. Então entenda o processo. Deus te escolheu, aleluia, Deus te escolheu. Agora você precisa passar por esse processo de amassar. Pastor, onde é que está isso? Está na Bíblia? Está na Bíblia, irmão. Presta atenção. Isaías 41, versículo 25. Olha o que diz o texto. 41, 25. Isaías 41, 25. Sai. 41, 25. Vou ver se é igual a minha. Isso. Suscito a um do norte. Deixa eu olhar aqui mesmo. Suscito a um do norte. E ele há de vir desde o nascimento do sol, invocará o meu nome e virá sobre os magistrados, como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro, assim ele os pisará. Agora eu quero te clarificar como que é esse processo de amassar, irmão. Presta atenção. Não é assim que você está pensando, não. Uma amassadinha com a mão, não é com a mão, é com o pé. Tinha um caixote de amassar o barro. Ele botava o barro naquela caixa e pisava, e pisava, e pisava. Só que, irmão, o pisar do oleiro não é para te humilhar, não. É para te purificar, é para te santificar. Não é igual alguns irmãos que querem pisar no outro, com as pessoas. Aqui não, mas tem lugares que as pessoas querem pisar uns aos outros. O pisar do oleiro, ele está pisando, está amassando, dói, tem hora que dói, irmão, machuca, mas ele tem um propósito, cara. Ele fala: é melhor eu te pisar que agora. Aí nós voltamos lá naquele versículo que eu falei. É melhor você passar pelo processo de pé, para quando você chegar na mão, você ser aprovado. Amém? Então ele diz: hoje você está nos meus pés, amanhã estará em minhas mãos. Então, segundo os especialistas, ele limpava para não machucar justamente as mãos. Muitas vezes a gente não entende esse processo e acabamos sendo pessoas que machucamos outras pessoas, porque não passamos pelo processo de limpeza. Isso aí é só uma deixa para você entender. E como se dá esse processo hoje? Hoje, como é que nós vivemos? Nós temos o Novo Testamento. Olha o que diz em João 15, 3. Vós já estáis limpos pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Chegou a pizza aí. Quanto mais palavras você ouve, mais limpo você vai ficando, ou você fica. Amém, queridos? Terceiro, Deus coloca água no barro. Então aqui começa o processo de transformação. Você deixa de ser pó. Porque pó, todo mundo sabe o que é. O que é pó?
O que é pó? Hã? O que é pó, irmão? Espiritualmente falando, o que é pó? Domingo que vem eu vou falar para vocês aí. Irmão, presta atenção, rapaz. Vou ler um texto para vocês aqui, olha só, para vocês descobrirem o que é pó. Então, Gênesis 3, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. O que é pó, irmão? Comida da serpente, irmão. E quem é a serpente? Quem é a serpente? Você não vai dormir aqui, não vai nem a pau, você não vai dormir aqui não. Quem é a serpente? Quem é a serpente? Aí atrás, quem é a serpente? Hã? Fala Satã? Nice. Presta atenção nisso aqui, cara, isso aqui é muito sério, irmão. Porque não é assim não, pastor, não quero ser vaso. Irmão, minha irmã, o barro, quando ele vai secando, ele vai virando pó. E uma vez virando pó, ele não vira vaso, mas vira comida de serpente. Por isso que há no vosso meio muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Por isso que muitos são atormentados, por isso que muitos não rompem, não conseguem vencer pecados, não conseguem sair desse ciclo de vida, que é a vida a mesma coisa, irmão, porque você é pó. Então nós não temos alternativa, enquanto escolhidos de Deus, de não estar na mão do oleiro. Mesmo que estejamos quebrados, mas precisamos estar no melhor lugar, que é na mão dele, barro molhado, que diz o seguinte aqui, ó, precisa colocar água. Então passa a ser um barro molhado, e o barro molhado é matéria-prima na mão do oleiro. Eu estava voando espiritualmente e vi assim, cara, interessante, Ricardo, porque quando que nós começamos esse processo de molhar o barro? No batismo, cara. Nós pegamos um saco de pó e molhamos ele e colocamos ele, assim, oleiro, toma nas tuas mãos, vai amassando. Começa a moldar, porque aqui começa, irmão, a remodelar, né, o barro molhado. Então inicia-se um processo no batismo. O que é que João 13:8 diz? E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, se eu não te molhar, se eu não botar água em você, não tens parte comigo. E é uma água na dosagem certa, irmão. Porque Pedro disse: então me lava o corpo todo. Ele falou assim: não precisa não. É só para você ficar um barrinho mesmo para mim e fazer um vaso. Fica tranquilo, Pedro. Não vai virar uma lama. E lama não faz vaso com lama, irmão. Amém, queridos? Tem um ponto certo. Então a água é necessária para que o processo de modelagem aconteça. Então é a partir daí que passamos a ter forma e propósito, irmão. Fala comigo, forma e propósito. E quem estabelece isso é o oleiro. Então tem um período nas nossas vidas, na nossa conversão, que nós somos todos iguais. Todo mundo sai do pó e vai se transformando naquele barro molhado. Mas Deus começa a amassar. Deus começa a amassar. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Isso não está no nosso controle. Para de ter inveja dos irmãos que Deus está usando de alguma forma diferente da sua. Você é um vaso de honra para Deus. Então procure entender o seu propósito, o seu chamado, a sua vocação, o seu dom. Viva na intensidade que for necessário. Mas, sabe, seja grato a Deus. Fala: obrigado, Deus, porque tu me fez assim. Porque nós passamos a ser modelados e moldados. Isaías 64:8 diz: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Obra das tuas mãos. Não sei se o Alvino falou isso aqui, mas eu vou falar de novo. Ele falou: nós não escolhemos, irmãos, é o oleiro que escolhe, né? Olha o que diz aqui Isaías 45, versículo 9. Se ele falou, eu vou botar texto para consolidar o que ele falou. Olha aqui, 45, versículo 9, Isaías: ai daquele que contende com o seu Criador. Quem é o Criador? O oleiro. Caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes?
Já pensou o barro, o oleiro está amassando, fala, opa, que negócio é esse aqui, ué? Eu não quero ser esse vaso aí não, ué. Eu quero ser um vasão, né? Beleza. Mas é o oleiro que escolhe, irmão. Então para de murmurar. Sabe por quê? Presta atenção nisso aqui, cara. Eu queria que você colocasse sua mão na posição de receber. Olha o que eu vou te falar nessa noite. Pare de murmurar. Você é uma obra de Deus. Você é uma obra de Deus. Sabe, hoje talvez essa sequidão se dá porque nós não choramos mais, não tem mais lágrimas, não tem mais quebrantamento, e tudo faz parte desse processo, irmão. Tudo molha o barro, né? Quanto tempo, né, você não se derrama diante do Senhor, aí está seco, e barro seco não vira pó. Presta atenção, cara. Amém, irmãos? Agora eu quero falar, irmãos, que nós não podemos, até aqui, né, tanto é que a irmã queria cantar um hino aqui, eu falei, não canta esse hino não, porque esse hino, ele vai ser contrário à minha palavra. Um hino bem conhecido, irmão, nossa, aquele assim, ó. Eu só a igreja. Aí, opa, parou. Quebra minha vida? Oleiro? Onde é que está isso? Na Bíblia. Onde é que está isso na Bíblia, irmão? O que é que esse hino é baseado aqui mais ou menos nesse texto de Jeremias. Aqui diz que o vaso se quebrou. O oleiro conserta, irmão. O oleiro não quebra, não. Tanto é que todo o significado daquilo ali é justamente isso. O que Deus está falando? Ele falou assim, ó, deixa eu te falar. Está vendo aquele oleiro? Olha o que o povo fez. O povo se quebrou, o povo se afastou, o povo está em pecado, o povo sabe, não quer mais saber de mim. Mas eu, como oleiro, vou lá e conserto. Nós podemos cantar esse hino em um outro contexto, irmão. E glória a Deus, aleluia. Mas nesse não. Porque esse aqui Deus está sendo específico. Fala assim, ó. O que eu queria para você era bom. Irmão, é o povo de Israel. Como se Deus olhasse aí, ó. Aí Jeremias, o povo que eu tirei do Egito. O povo que eu abençoei. O povo que eu dei essa terra. O povo que eu fiz cumprir as promessas. Eu fiz esse povo aí, irmão. O que o povo está fazendo? Irmão, você não tem ideia. Ali era uma idolatria, oferecendo filhos a Moloque, né? Sabe assim, um desprezo de Deus, irmãos. Eu acho que qualquer um de nós tivesse que mandar metralhar todo mundo, né? Mas Deus ainda mostra para Jeremias a misericórdia dele, a graça dele, que sobrepõe talvez os nossos pecados, ou o que nós mereceríamos ou merecemos. A gente fala, o povo se quebrou. Mas o que o oleiro fez? O vaso se quebrou. E o oleiro pegou o vaso. Opa, deixa eu consertar aqui. Esse barrinho que eu escolhi, o barrinho que eu molhei, o barrinho que está no ponto. Ou seja, pode até acontecer do barro se quebrar, irmão. Amém? Você que é compositor, até o final do culto está compondo um hino aí, bíblico. Então nós não podemos parar, irmão, de Jeremias 18. Precisamos finalizar o processo, porque é isso que Deus quer. Eu sempre que eu vim aqui, eu estava pensando, eu já estava em casa, falando, meu Deus do céu. Acho que o ano passado eu fiz a mesma coisa. Eu peguei o tema e vou ao contrário do tema. Porque coisa boa, irmão, é estar na roda e na mão do oleiro. Amém? Mas sabia que isso é um processo, é um tempo, é um momento que nós vivemos? Deus não te chamou para estar em rodinha, não, irmão. Pastor, tem 10 anos que eu estou na roda. Quebra a minha vida de novo, Senhor. Vai quebrando, vai quebrando. Novo. Nada.
Deus quer te fazer um vaso. Você sabe qual é o último processo do vaso? Fogo. É fogo, irmão. Aí para o forno, levar ao forno, ao fogo. Presta atenção, por que, pastor, precisa disso? Olha o que eu vou te falar. Um vaso moldado e molhado não tem utilidade, irmão. Sabe por quê? Porque um vaso moldado e molhado, sem passar pelo processo do forno, tudo que você colocar dentro dele, ele vai absorver, vai umidificar, vai vazar para fora, ele vai se encher daquilo. Talvez, se nós fôssemos um vaso do diabo, até serviria, porque os pecados capitais fazem parte todinho do processo do inferno e seus anjos, mas o céu não. E nós somos vasos de Deus. Então que Ele vai nos encher, nunca pode nos encher. Nós vamos transportar coisas que vamos derramar sobre pessoas e não vamos absorver nada, porque toda honra e toda glória seja dada a Deus. Eu não vou me sentir melhor ou diferente porque Deus está me usando, mas você só vai viver isso se você passar por esse processo, irmão. Então é um perigo muito grande quando um vaso tem forma de vaso, mas ainda não é vaso, mas parece um vaso. Se você for olhar um vaso na mão do oleiro, quando sai daquela roda, ele está perfeito. Para quem não tem experiência com vocês, eu não sou um especialista, mas olha aquele vaso, está perfeito. Fala, pronto, acabou. Aí ele fala assim, calma, agora nós vamos passar no teste do fogo. E vou te falar, como é que vê o nível de temperatura de acordo com o que você vai receber como recipiente. É o tempo que você vai ficar no forno. Então o povo de Israel, irmão, ainda estava andando na terra, ainda era barro nas mãos do oleiro, e por isso se quebrou. Então, ou seja, o oleiro, como eu falei para vocês, um quebra-vaso, o vaso se quebrou. E o povo não só desprezou a palavra de Jeremias, mas também queria matá-lo. Eu não sei se você teve curiosidade, alguém teve curiosidade de ler todo o capítulo 18, pois é isso que eu estou falando. Então, muita gente teve curiosidade de ler o capítulo 18 todo. E viu que não teve efeito nenhum, irmão. Deus levou, Jeremias obedeceu, ouviu a palavra, liberou para o povo, falou, não, sai fora, rapaz. Vamos calar esse cara, vamos fechar a boca dele, vamos matar ele. Jeremias vai em Deus e fala assim, Deus, você pegou para mim aqui. Eu falei o que tu me falou e o povo agora quer me matar. Aí nós vamos em Jeremias 19, versículo 1, para você entender o que aconteceu. Jeremias 19, 1, Deus dá outra palavra para Jeremias. Ó, agora que eu vi aquela tradução ali, ó. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija ou um vaso de oleiro, e leva contigo aos anciãos do povo e aos anciãos do sacerdote. Olha só, se você for pegar os versículos anteriores, Jeremias vai em Deus, e Deus fala para ele assim, não, é o seguinte, o povo não quis ouvir, não, então você vai dar outra palavra agora, Jeremias. Você vai agora no oleiro, não vai mais no oleiro que está fazendo com barro mole e fazendo molhadinho, o barrinho escolhido, transformado, que está transformando, moldando, não. Agora você vai num vaso pronto, pega uma botija pronta, compra uma botija, porque só vende quando está pronto. Amém, queridos? Só tem valor quando está pronto. Então Deus está falando, agora vai pegar uma botija pronta. Amém? Agora vamos lá, versículo 10, capítulo 19. E quando chegar lá, aí tem todo discorrer, que eu não tenho obrigação de ler tudo para você lê na sua casa, capítulo 19 todinho. Versículo 10. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo. Olha a diferença da palavra, irmão. Versículo 11. E disse-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra um vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar.
Passou pelo processo, agora está aqui o vaso prontinho, irmão. O que acontece? O vaso pronto, ele não se recompõe mais. Eu quero te mostrar, talvez, sabe, eu quero ser claro no teu coração nessa noite. Eu não quero assim unificar essa palavra, mas eu quero dilatar ela em áreas de nossas vidas, porque existem áreas de nossas vidas que nós já viramos esse vaso queimado já, porque nós dominamos, controlamos, rompemos, frutificamos. Mas existem áreas que nós somos esse barro que quebra e conserta, e quebra e conserta, e quebra e conserta, irmão. Talvez hoje Deus me trouxe aqui nessa noite para te falar que você precisa passar pelo fogo de Deus, pelo forno de Deus, para consolidar isso, solidificar isso. Sabe, amados, Jesus, ele fez esse processo com seus discípulos. Podemos pegar qualquer um deles, mas assim, o que mais me chama a atenção é Pedro, irmão. Pedro, se nós formos olhar o Pedro dos evangelhos, nós vamos nos decepcionar com Pedro, porque nós olhamos o Pedro dos evangelhos, mas sabe como Jesus vê o Pedro? Jesus vê o Pedro de Atos, que é um vaso queimadinho, transformado, está ali, irmão, quebrando e refazendo, quebrando, enquanto o oleiro está ali, irmão, e Jesus era o oleiro, está fazendo, quebra e faz, quebra e faz, quebra e faz, e quebra, não tem problema não, mas vai chegar um dia que precisa mudar isso, e chegou. Amém, queridos? Ok, que dia que chegou? Eles foram escolhidos, os discípulos, foram tratados e foram batizados com água. E por último Jesus diz, vamos finalizar essa obra, porque João batiza com água, mas vai vir um sobre vós, que vos batizará com fogo e poder. Em Atos 2, 1, 4 diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos no forno, reunidos, no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Agora presta atenção. E todos foram cheios. Só vai ser cheio quando finalizar o processo, irmão. Porque se Deus enche sem passar pelo fogo, ou derrama, ou vira soberba, vira orgulho, não frutifica, não rompe. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Sabe que ele só um vaso pronto pode ser cheio do Espírito Santo. Sabe porque talvez você nunca recebeu uma experiência de intensificação de Deus assim. É porque você nunca se deixou ser trabalhado pelas mãos do oleiro e entender todo o processo. Uma coisa eu sei, presta atenção, irmão, antes de você dormir, presta atenção. Não é a vontade do oleiro, não estou falando da minha vontade, não é a vontade do oleiro que você fique só na roda, irmão, rodando, não. Porque o oleiro sabe que você só vai ter valor, que você só vai ter utilidade, que você só vai ser um vaso de honra quando você passar por todo o processo. Nós vemos isso aqui, eles foram batizados com fogo, queimaram. Depois eles foram cheios do Espírito Santo. E você sabe o Pedro que negou Jesus a uma menina na fogueira? Se levanta e prega para uma multidão com ousadia, irmão, com intrepidez. Ele estava derramando do que ele estava cheio, porque ele estava cheio, então ele estava derramando do Espírito Santo, do poder, sabe? Ele estava derramando da sabedoria de Deus, ele estava derramando de Jesus, ele estava derramando de Deus daquilo que ele estava cheio, porque ele era um vaso que não estava retendo nada, mas um vaso que está queimado, irmão, que está transformado, ele não retém, porque ele sabe o seguinte: Deus vai encher de novo, porque Deus conta com ele, e quantas vezes for necessário passar pelo processo e ser cheio, vai ter o processo novamente, irmão. E o texto diz que mais de 3.000 almas aceitaram Jesus. O que Deus fez com Jeremias, uma experiência nova. Deus quer nos dar uma experiência diferente, irmão, esses dias. Mas nós precisamos entender que se nós pararmos aqui no capítulo 18,
Nós não vamos viver isso nunca, irmão. Que bênção, que quebrantamento, irmão. Se eu podia dar uma palavra para você nessa noite, irmão, Deus é bom com você. Não tem problema você quebrar, não. Deus vai te alisar, vai te alisar de novo e vai te fazer de novo. Mas eu quero te falar nessa noite, toma vergonha da sua cara, irmão. Vai para o forno. Fala, Deus, eu preciso ser consertado aqui mesmo. Eu reconheço, mas eu não quero ficar nessa vida, não. Não quero, não. Eu sei, irmão, que existem áreas em nossas vidas que nos indignam, que nos dão raiva. Fala, cara, eu preciso romper isso, irmão. Então coloque isso diante de Deus hoje em nome de Jesus, irmão. Que você possa romper e que isso que nunca foi usado por Deus vai ser usado por Deus, porque uma coisa é certa: passou pelo fogo, vai ser cheio. Vai ser cheio. 2 Coríntios 4:7 diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém, queridos? E não de nós. Quero orar nessa noite por você. Eu vim aqui profetizar uma palavra à igreja comunidade do céu. Eu profetizo que vocês vão entrar num tempo de forno. A diferença do forno para o oleiro é porque o oleiro pode parar o processo, pode retomar o processo, pode parar o processo. Mas preste atenção no que eu vou te falar, cara. O forno, uma vez fechado, ele tem um tempo determinado para abrir. Então, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz a essa igreja. Deus vai abrir a porta do forno. Quem entrar vai viver o processo. Quem não entrar vai ficar de fora esperando. Sabe, amados? Porém, quando a porta se abre, saem vasos prontos para a obra. Vasos que não se quebram mais facilmente. Vasos que não são mais tipo, parece com vaso, mas não é vaso. Acabou essa fase, irmão, em nome de Jesus. Porque quando Deus te preparar, você não vai precisar de ninguém mais, porque Ele vai te encher. O Espírito Santo que vai te encher. O Espírito Santo agora que vai te capacitar. Você não vai ser mais dependente do seu líder, você não vai ser mais dependente do oleiro, sabe? Você não vai ter mais vergonha. Você vai deixar de ser o menino da roda do oleiro e vai passar a ser o homem de Deus e a mulher de Deus, vaso. Porque a palavra que sai dos teus lábios quando você sai do forno é assim, ó: eis-me aqui, usa-me a mim, usa-me a mim, Deus. Então talvez não seja uma palavra de quebrantamento para você nessa noite, mas uma palavra de posicionamento, de assumir primeiramente que precisa do forno.